Fala pessoal, soluções para o novo mundo. Hoje eu gostaria de dar um nó na cabeça de todos vocês e se tudo correr bem a gente vai concluir isso até o final desse vídeo. Pois bem, como vocês devem ter lido no título, eu digo que todo religioso é um ateu. Vamos provar essa teoria agora. Num determinado momento da minha vida, com a experiência de ter estudado, de ter os pés mais no chão, no sentido religiosamente falando, comecei a conhecer que Deus não era um homem barbudo, com a sobrancelha fechada, com o cajado na mão, esperando alguém fazer alguma coisa de errado para ir lá e punir. Deus não é isso. Deus vai muito além disso, além até da minha própria compreensão. Quando eu olho a perfeição, das coisas criadas, desde céu, terra, sol, planta, e é das mais ínfimas partículas das coisas que existem e que existem por uma causa, por um motivo, não estão lá a ermo, não está aí no espaço como se não fosse nada, como se fosse um cisco procurando um olho para afetar. Eu comecei a ver padrões de coisas que foi feito por algum motivo. Quando você cata uma folha de uma árvore e você compara com as suas veias, você vai ver que o desenho do nosso sistema sanguíneo é muito parecido com as disposições das folhas das árvores, no chão, das raízes. Tudo tem um padrão em que segue são características muito semelhantes. Mas falar disso seria falar de criacionismo e seria pender uma perna manca para um lado. Vamos tentar fazer isso de forma imparcial e entender por que todo religioso é um ateu. Comecei a tratar as questões religiosas com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de frieza e menos emoção. Porque quando a gente está envolvido pelas emoções, a gente não vê o todo. A gente não consegue olhar por outros ângulos, ouvir outras pessoas, expor as suas opiniões, as suas ideias, e você não consegue contrabalancear, porque você está tão infectado com essa doença religiosa que sufoca as pessoas, que faz todo mundo andar em fila, num rastro de formiga, aonde quando elas veem uma bolha de água no meio do caminho, elas ficam desesperadas, ou quando alguém apaga o caminho, elas não sabem para onde ir. É assim que eu vejo os corpos religiosos de hoje, corpos no sentido de grupo, E eu comecei a ver as coisas com mais calma, com mais seriedade, ouvindo tese, ouvindo contrapontos, pessoas que não concordam, por que elas não concordam, se existe alguma lógica no fundamento do que elas estão falando. Isso me ajudou a entender o universo mais como um todo, de saber que cada um ocupa o seu lugar e a gente não tem que ficar questionando se a gente é melhor ou é pior. O fim de todos nós é o mesmo, tá? Independente se seja algo material, físico, mortal ou imortal, como algumas pessoas que eu conheço que juram que nunca vão morrer, E então assim, e eu comecei a descobrir, a pesquisar várias religiões e não foi diferente, das pessoas começarem a me chamar muito de ateu. Ah, você não acredita mais em Deus. Ah, você se decepcionou com Deus. Ah, é que você sofreu alguma decepção com o homem e joga a culpa em Deus, porque Deus não tem culpa dos seus problemas. Não sei o quê. Sabe aqueles advogados de Deus que começam a arrumar um monte de argumentos só porque eu discordo de algumas coisas? Aquela doença que eu voltei a falar, aquela doença que não dá, não tem cura, não tem um comprimido que essa pessoa tome e se liberte disso, Eu acredito que seriam, a maioria das pessoas que eu conheço que seriam excelentes pessoas, até para dirigir um ministério, Porque para dirigir um ministério não adianta você entender de Deus, você tem que entender das pessoas. Nós estamos entre as pessoas, então você tem que entender como as pessoas funcionam, como elas pensam, como elas agem, como elas reagem a certas coisas, Entender Deus, Deus nada mais é do que aquilo que nós somos dentro de nós. A essência da nossa vida é Ele. Ele desliga um botão, o da respiração, por exemplo, tchau você. Ele desliga um botãozinho do coração, tchau você. Ele desliga um botãozinho do cérebro, tchau você. De repente ele não desliga o seu botãozinho, ele desliga o do outro. Aí o outro vem com o carro, passa por cima de você e tchau você de novo. Entende? A gente se corta, igual eu essa semana, bati o facão no pé e quase decepei meus dedos fora. Eu sou um cara agraciado que geralmente eu não me inflama nada em mim assim, de machucado. E em 2 dias já estava sequinho, bonitinho. Mas
se não cuidar, entrar uma sujeira, um verminho, qualquer coisinha, o bicho come você vivo. Então, assim, nós somos insignificantes nessa terra. Mas voltando, depois dessas agressões, que foi uma fase que eu deixei as pessoas falar o que quisessem, né? Se são religiosos, fanáticos, babão lá, né? Como é que eu posso dizer assim? São animais em coleiras religiosas que não sabem andar sozinho. Eu não tenho culpa se a pessoa é assim. Mas então, voltando, aí eu entrei de tantas pessoas me chamassem. Eu falei, será que eu não sou um ateu mesmo? Eu vou dar uma pesquisada. E eu comecei a pesquisar todos os ateus famosos, grandes pensadores, grandes intelectuais, grandes escritores, como eu leio, eu gosto muito de ler esses grandes escritores, homens que mudaram o mundo. Principalmente a maioria deles são ateus. Né? Tem um camarada que eu gosto muito, adoro, um dos maiores escritores que eu já li, não posso dizer que é o maior, porque tem vários, mas é o José Saramago. Ele é incrível, cara. Quem lê o Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por ele, vê que esse homem tem uma mente que é diferente de tudo que você já leu. E aí o que acontece? Aí você começa a entender o que esse homem fala e você fala, cara, ateísmo é isso? E aí você vai descobrir que ateísmo não é o que as pessoas falam. O cara não acredita em Deus. Não, o cara não acredita em Deus, o cara não acredita em Jesus, o cara não acredita em nada. Ateísmo não é nada disso, gente. Nada disso. E pensa no tanto que eu fui estudar, porque eu precisava entender se tinha alguma coisa a ver comigo. E não tinha nada de errado. Se eu fosse um ateu, e daí? Porque o que a pessoa fala não me importa. O que me importa é o que está aqui. Isso aqui vai dar conta, não a pessoa. Entende? Aí eu falei, vai que eu sou um ateu mesmo. E comecei a pesquisar, comecei a gostar do assunto. E eu me vi como ateu em várias situações. Comecei a fazer os comparativos, se eu era realmente um ateu. E aí eu tive a maior descoberta de todas. Que o ateísmo, na sua verdade, não é uma afronta à religião de ninguém. O ateísmo é uma posição filosófica. É uma posição que você toma em meio a algumas coisas que acontecem no meio. Entende? Vou explicar. E vou provar que você aí, religiosinho, é tão ateu quanto alguém que você chama de ateu. Vamos lá? Eu vou fazer uma pergunta muito simples para você aí, que está aí do outro lado e que tem uma religião definida. Você acredita que Buda é Deus? Você acredita que Alá é Deus? Você acredita que Krishna é Deus? Você acredita que Ísis, Osíris e Horus é Deus? Você acredita que Ptah é Deus? Você acredita que Zeus é Deus? Você acredita que Mitra é Deus? Você acredita que Poseidon é Deus? Você acredita que, deixa eu ver quem, Gilgamesh é Deus? Não, né? Viu como você também é ateu? Porque o que é ateísmo? É não acreditar em algo que não se vê e nem se prova a existência. Simples assim. Aí eu vou ver alguém pular ali, atrás ali, desesperado, e dizer, mas Jesus, todo mundo sabe que existe e que Jesus estava lá. Claro, calma. Eu nunca vi um ateu dizer que Jesus não existe. Nunca vi. A diferença é que o ateu, ele não vai dizer que Jesus é aquilo que os religiosos acham que é. Simples assim. Histórias relacionadas a Cristo estão aí ao longo da história. Ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Fato. Agora, nós estamos falando de religare. A religião, aquilo que liga você ao divino. Então, concorda comigo que todos nós somos ateus com os deuses dos outros? E criamos a hipócrita decisão de defender que o que nós cremos é o único e verdadeiro, quando os primórdios da humanidade já tinham as mesmas crenças que você, mas acreditavam em seres diferentes. Talvez esse ser seja o mesmo,
mas com uma ideologia de gênero diferente. Simples. Quase todas as histórias das religiões do mundo são parecidíssimas, são quase um plágio, se vocês me permitem dizer. Se você começar pelas primeiras escrituras, que são os textos sumérios, como a Epopeia de Gilgamesh, a própria Enuma Elish, que são os textos mais antigos da Terra, né? Você vai catar os textos sumérios, mesopotâmicos, os textos maias, os textos egípcios, que inclusive estão lá até hoje para você ver, que foram escritos muito antes dos textos hebraicos, que é o que muita gente defende nos dias de hoje. E são textos idênticos, que chega a parecer um plágio, assim, que se fosse na época de escola ia dizer que colou. Então, eu não estou desmerecendo nenhuma religião e nem outra. Eu só estou tentando fazer com que as pessoas tenham uma observação de fora. E por que eu resolvi falar sobre esse tema que incomoda muita gente? A verdade é essa. Porque tem uma moça que é de um canal, eu não vou dizer o nome dela, não me interessa também, porque ela fez um vídeo e eu gostava muito de ver os vídeos dela, porque ela era bem engraçada, né? Ela é bem articulada e eu vendo assim os vídeos dela. E um dia eu cliquei num vídeo dela e ela pegou e mostrou um caderno de matemática e ela mostrou um teorema de Pitágoras. E ela disse assim, essa merda, porque eu não sei quem são os retardados que põem isso aqui na escola, que ninguém usa pra nada. Até hoje, desde os tempos de Pitágoras, lá no tempo no século da Idade Média, ninguém usa isso aqui pra nada. E aí, você também concorda? Você que tem uma intelectualidade um pouco mais desenvolvida, você concorda? Eu vou te falar porque eu não concordo. Eu coloquei um comentário lá. Se vocês acharem o comentário meu lá, vocês vão saber que eu realmente... Eu coloquei um comentário lá para ela. Falei, fulana, escrevi. Você já construiu uma casa? Você já assentou um piso? Bateu uma laje? Rebocou uma parede? Você já cercou um terreno? É claro que ela não me respondeu. Tem um monte de joinha lá, mas ninguém respondeu. Como que ela fala um negócio que não serve para nada? Qualquer pedreiro, tem pedreiro que eu conheço que o homem nem terminou a 4ª série. Ele faz cálculos matemáticos exorbitantes. Eu tenho certeza que você aí já deve ter visto vários deles. Não um nem dois, vários. Tem ajudante de pedreiro aí que só sabe fazer isso, só sabe fazer massa e comer. Mas você pede para ele fazer um cálculo de uma parede, de um piso, ele faz assim, ó, cálculos matemáticos. E você sabe que cálculos são esses? São os teoremas de Pitágoras. Ai, Fernando, de onde você tirou isso? Claro. Chega no cara e fala assim, ó, eu tenho um cômodo lá na minha casa para pôr um piso. O quarto tem 3 metros de largura por 4 de comprimento. Ele vai falar na hora que você vai precisar comprar 12 metros de piso. Isso é teorema de Pitágoras. Tá vendo isso aqui? Esses livros aqui? Olha aqui, ó. É matemática moderna. É uma enciclopédia que fala coisas de matemática. Tá vendo isso aqui? Ah, agora eu vou assustar aquela moça. Pelo amor de Deus, vou assustar ela. Tá vendo isso aqui? Esse é um triângulo isósceles. Que quando repartido no meio em 2 partes, ele vira um derivado do teorema de Pitágoras. Que são com ângulos retos de 90 graus. E por que eu falo isso? Porque no teorema de Pitágoras, as hipotenusas, por exemplo, os catetos nunca podem ser maior que a hipotenusa, porque se um cateto for maior que a hipotenusa, ele deixa de ser cateto e vira a hipotenusa. E por que eu estou falando isso? Porque uma teoria, ela é o fundamento a explicação da teoria é o fundamento de um assunto. Certo? Quando você cria uma outra teoria, quando você prova essa teoria, o fundamento dessa teoria, que é dessa daqui que você criou, ela se torna o fundante. O fundamento essencial daquela história. Então, elas vão se adaptando, como a teoria de Newton. Né?
Quando o Rutherford foi lá e fez outros experimentos e descobriu o átomo subatômico, então assim, o que ele criou uma teoria para provar uma coisa acabou virando o fundante daquela teoria. Então aquele que passou, né, ficou obsoleto. A nova teoria que ele criou, que virou a verdade ali, que não é absoluta, ela pode ser modificada. E por que eu usei toda essa analogia para provar isso? Que quando você fala, igual essa menina, que na minha opinião ela só foi infeliz assim, em fazer um comentário num momento muito mal oportuno, em dizer que não se usa nada. Ela não usa, não quer dizer que o outro não use. Como eu, como outras pessoas, usam a matemática para diversas coisas. A matemática é fabulosa, é maravilhosa. Todos os comparativos que eu faço, até as pessoas, eu acho que as pessoas são uma matemática. Porque quando você vê a ação e a reação, você consegue prever uma consequência. Isso é chamado na matemática de números redondos, ou seja, você consegue prever o final de qualquer conta a partir de um número, um denominador comum. Né? Como 6 mais 6 é igual a 12, mais 2 vezes 6 é igual a 12 também. Entende? E por que eu usei isso para ilustrar a religião e o ateísmo? Porque o ateísmo nada mais é do que uma posição filosófica sobre aquilo que se fala e aquilo que se prova. Vamos concordar que tem religiões que beiram um absurdo. Mas quem sou eu para falar que a dele está errada, olhando para a minha, que é a mais nova entre as religiões? Deus, ou Zeus, ou Krishna, ou Ptah, né? Ou Shui Tefnut, ou seja lá a religião que você tiver, ele nada mais é do que o tudo, o autogerado de tudo. E a forma que você encontrou para chegar até ele, né, não é tão importante. O importante é chegar. Eu conheço vários ateus que eles sabem e admitem que tudo que nós temos e somos foi criado a partir de alguém, de alguma coisa. Ou seja, o criacionismo, ele, para as pessoas que são né, que são racionais, que entendem, que conseguem fazer comparação, sabe que a gente não está aqui a partir do acaso, do nada. Né? Até as pessoas que já leram, eu li a teoria do Big Bang, porque todo mundo fala, explodiu e começou. Eu falei, mas não fazia sentido. Aí eu fui ler, porque precisava entender da minha cabeça. Aí eu vi que, na verdade, a teoria do Big Bang não diz que começou tudo, diz que o universo começou a expandir a partir do Big Bang. E não que o Big Bang seja o criador da expansão, mas a partir do Big Bang começou uma expansão do universo. Se é verdade ou não, eu não quero nem saber. Né? O que eu quero saber é que as religiões hoje estão sucumbindo, né, a uma ideologia onde a realidade está totalmente fora, que você não consegue falar nada real para ela com bases em prova, porque ela não quer ouvir. Para ela, o que se lê, o que se fala, o que se aprende é a verdade absoluta e não tem outra. E aí cabe a qualquer um, né, tirar suas próprias conclusões, achar o que quiser achar, né, criar suas próprias falsas dicotomias para defender uma religião que veio agora, a partir do século III, criada lá em 325 por Constantino, pelo imperador de Roma, e aí ele está defendendo como se já tivesse vindo há milhares e milhares de anos, desde que o mundo é mundo. Né? Toda a cronologia das escrituras e de outras religiões muitas vezes não bate. Né? Um dos textos mais antigos que tem é os textos da Índia. E ninguém acredita. Ninguém aqui do Ocidente acredita muito. Então, fica aqui a minha dica. Né? Como eu disse, a ideia desse vídeo era mesmo confundir, mas eu espero que tenha trazido um pouco de luz, né, em dizer que o seguinte: se você acha que você está aí por fruto do acaso, então, sinceramente, esse vídeo foi um grande desperdício de tempo com você. Mas se você é uma pessoa que é um ser inteligente, em que você sabe
que você não está aqui a troco de nada. Você não é uma ferramenta inútil jogado nesse campo do universo aí. Então essa mensagem é para você e a cada minuto do que eu falei valeu a pena e eu fico feliz por isso. Forte abraço a todos, saúde, sucesso e até mais.